Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast, que também está disponível lá no site do BocNews, lá no canal de áudio. O programa desta quarta-feira vai analisar a pífia atuação do Santos ontem, nesta terça-feira, contra o Banfield na Argentina, que é um time muito ruim e que o Santos entrou de uma forma tão deprimente em campo que conseguiu perder o jogo para o Banfield da Argentina. Teve um pênalti para o Santos? Teve. Não tem VAR? Não tem VAR. O gol foi algo circunstancial? Foi. Mas a postura do time, a forma como o Bustos preparou o Santos, isso foi o que mais incomodou. E o pior, no pós-jogo, o treinador dizer que o time foi bem, que o jogo estava parelho, é que assim, talvez seja aquela história para não prejudicar o grupo, né, para não queimar ninguém e tal, porque se ele tivesse aquele modo sincero ativado, mais ou menos que nem aquele filme do Jim Carrey, O Mentiroso, já viu? Já assistiu, Felipe Brandão, O Mentiroso do Jim Carrey? Então, que de repente ele é obrigado a falar sempre a verdade. Ele ia ter nessa entrevista coletiva falado um monte do time dele. E dele mesmo também, né? Provavelmente. Falou, caramba, fiz bobagem, o Maranhão foi mal, o Maicon quase colocou o time na roça, o Pirani perdeu um gol que não podia, o Ricardo Goulart ficou sem função no jogo, o Felipe Jonathan e o Marcos Guilherme fizeram aquilo que o torcedor cansou de ver e que nunca agradou. E aí a gente se pergunta, o time é tão ruim assim mesmo, né? Será que não dá para montar uma coisinha um pouco mais equilibrada, com o Zanocelo e o Fernandes? Esse Júlio, a coletiva dele é hoje, com o Marcos Leonardo e o Goulart na frente. Não é possível montar uma coisinha um pouquinho melhor do que isso que a gente viu na Argentina, né? A não ser que o Santos não diga e queira cair fora da Copa Sul-Americana. Vai ver que lá eles falam, vamos dar um migué aqui e vamos cair fora desse negócio para ficar só concentrado no Campeonato Brasileiro. Porque tem torcedor hoje dizendo isso, que é melhor cair de tudo, inclusive da Copa do Brasil, para ficar só no Campeonato Brasileiro e fazer os 46 pontos logo. Eu não quero crer que um time do tamanho do Santos, da grandeza do Santos, abdicaria de uma competição que dá vaga na Libertadores, dinheiro, troféu. É óbvio que não, isso é só uma teoria da conspiração, mas a sensação que passa é essa, que parece que foi montado um time de propósito para perder. É claro que não foi, eu sei disso, mas é a sensação que dá, porque você entrar com medo do Banfield. Senhores, não é o River, não era o Boca, não era a Libertadores, era o Banfield na Copa Sul-Americana. Outro dia o Santos fez a mesma coisa contra o River Plate do Uruguai. Sabe? Os caras não tinham nível de concentração para o jogo. Não é possível que a gente aceite esse tipo de coisa. Eu não aceito. Defendo o trabalho do Fabian Bustos. Acho que ele, nos jogos anteriores, do Campeonato Paulista especialmente, o time tinha mostrado uma evolução. Agora, se ele voltar a fazer esse tipo de coisa, eu vou dizer um negócio para ele que ele deve conhecer bem, mas aqui no Brasil é potencializado ao extremo. Fluminense, dependendo do que acontecer. Curitiba, Brasileiro, na Vila, e depois Curitiba, Copa do Brasil, dependendo do que acontecer, ele não come o ovo de Páscoa, como diria o saudoso Pinheiro Neto aqui na Vila Belmiro. É cedo para falar isso? É cedo para falar isso. Quem viria? Não sei. O que eu estou entendendo é que a leitura que ele fez ontem do jogo não pode se repetir. Que tenha sido um ponto fora da curva, um aborto da natureza. Que se ele continuar lendo o jogo como ele fez ontem, antes e depois, não vai ter resultado. E se não tiver resultado, a gente já sabe o que acontece. Ainda mais com o planejamento que o Santos tem hoje, que é de trocar de técnico a cada 3 meses, né?
seria absolutamente provável de acontecer. Repito, torço pelo Bustos, espero que dê certo, mas ele precisa refletir fortemente sobre o que foi o jogo ontem, especialmente as declarações que ele deu depois da partida. Lamentável, um jogo horroroso, dos piores que eu vi do Santos, nível Novo Horizontino, que foi o pior jogo que eu vi do Santos nos últimos tempos. Esse foi quase ali, né? Então, o que o torcedor do Santos faz hoje? Lamenta e se preocupa com o futuro e fica esperando a próxima semana que não tenha jogo para ele poder descansar a cabeça dele. Porque o Santos, que deveria nos dar alegria, só nos aborrece nos últimos tempos. Dividindo a tela, meu caro Felipe Brandão, para apresentar os nossos convidados e comentaristas, o Felipe Mendonça, jovem jornalista lá do Esporte por Esporte, está com a gente aqui também, nosso companheiro lá do Esporte por Esporte, e o Tony Vasconcelos, que ficará conosco neste primeiro bloco. Depois ele vai pegar um avião para Melbourne, na Austrália, onde ele vai acompanhar em loco a Fórmula 1, a corrida do final de semana, tá certo? Então, Tony, como o tempo urge para a sua participação, vou começar com você, que tem um pouquinho mais de janela do que eu nessa história, e sei lá, não sei se eu estou exagerando no... Porque assim, eu sou meio extremo, né? Antes do jogo eu tô mó feliz, tô mó confiante, agora vai e tal. Aí do pós-jogo a gente fica desse jeito. Tudo bem, Tony? Um abraço. Um abraço, Alex. Um abraço a todos, um bom dia. Muito obrigado a todos que nos acompanham. O jogo mostrou deficiências conhecidas que foram maximizadas dentro do que se viu em campo. O que eu penso é o seguinte, no momento, de forma objetiva, qualquer estreia que se veja dessa forma o desempenho de uma equipe fraca como o Banfield, e eu observei no YouTube jogos, lances, jogadores do Banfield, enfim, li o que pude a respeito, como fazia desde o tempo de cultura quando cobria os adversários, porque do Santos a gente conhece, então vai olhar o adversário. Primeiro que esse jogador, Augustin Urzi, que fez o gol, é um jogador de valor que tem aí uma história toda nas categorias de base do Banfield, que é um clube da periferia de Buenos Aires, um lugar boêmio ali, com uma torcida muito fanática e muito regional, podemos dizer assim, mas que tem extrema dificuldade no campeonato argentino há anos. E na Copa da Argentina está um pouquinho melhor, está em sexto ali, sétimo. É um time nessa faixa. Jogando em casa, é claro que eles tentam jogar para a sua torcida, vem aí com mais força, vamos dizer assim. Mas o treinador do Santos errou muito na formação da equipe. Você tem razão quando fala que não é possível, que o time é tão ruim assim, não é. Isso não é otimismo, atenção, vou repetir, não é otimismo gratuito, é fato. Times como esse do Santos não são péssimos, eles conseguem ainda dar um resultado à equipe. A gente não pode dizer que não falte vários jogadores em várias posições. Sabemos disso, podemos discutir isso aqui durante dias, mas em alguns momentos passa pela mão e pela vontade do jogador, porque o treinador também não joga, né? Pela mão do treinador e pela vontade dos jogadores. Claro que a vontade não supera a técnica, né? O cara não é um sujeito com a maior vontade do mundo, entendeu? Ele não vira o Messi nem o Lewandowski porque ele tem vontade. Eu acordei com vontade e virei o Lewandowski. Não vai fazer gol por causa disso. Mas quando o time começa com o pé esquerdo, é triste, porque o torcedor do Santos olha a Sul-Americana, e eu penso que a diretoria deve olhar também, no meu entender, com muita vontade, com muita fé, vamos dizer assim, que é a única coisa que se pode ter sem ver, que é a fé. E porque a Sul-Americana é um passaporte interessante, financeiro, para Libertadores, etc. Eu só vejo que os erros foram muito grandes. O time do Banfield é um time, jogando em casa, claro, mas é um time fraco, porque pode-se pegar aí jogos à vontade nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, e ver as dificuldades que o Banfield sofre, né? Porque também é um time sem recursos, né? Joga lá no Estádio Solar, tem a sua dificuldade também financeira do momento,
E no campeonato argentino, é claro que pena perante principalmente os mais estruturados que a gente já conhece. Então, Alex, eu concordo com a falha do treinador de posicionamento. Olha os jogadores com extrema falta, às vezes, de aquela coisa, voluntarioso, um jogador voluntarioso, e a gente pode discutir isso em tantos aspectos. São tantos aspectos depois dessa partida, porque começar com o pé esquerdo, depois que tudo que sofreu o Santos, o torcedor fica realmente, com razão, bastante triste. E mais, o Santos teve um treinador a cada 3 meses desde Gesualdo. A cada mestre, o Santos teve um treinador desde Gesualdo. Então já não sei mais para onde correr, né? Porque está difícil. E a situação agora é que dentro de casa o torcedor santista vai ter que observar o time com a obrigação de vencer. E nesse Brasileirão, o Santos tem obrigação de vencer dentro de casa, porque senão vai penar e muito na tabela. Né? E o torcedor já está com medo do fim do ano. Nós estamos em abril, o torcedor já está com medo do peru de Natal lá, amigo. É isso. Que não vai ser nem do Natal, né? Porque a Copa do Mundo vai parar o futebol aqui na metade de novembro. Ainda tem Verdade. essa, ainda tem essa. Ô, meu caro Felipe Mendonça, obrigado pela presença, bom dia. Ontem no pós-jogo a gente até falou sobre isso, né? Foram 3 semanas de treino, 2 períodos, intensidade, velocidade. Os próprios jogadores falam: caramba, que treino bom, né? O time tá melhorando e tal. Aí parece que jogaram no lixo essas 3 semanas de treino. Porque para ver isso aí que a gente viu, e aí? Será que hoje mudou o discurso? Não foi tão intenso assim e tal? Fale sobre esta terrível estreia do Santos. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex. Bom dia, Tony. Bom dia para todo mundo que nos assiste. Pois é, né, Alex? Eu não sei se você estava comigo na bancada na semana passada, quando eu brinquei que tava todo mundo otimista, todo mundo confiante, que tava todo mundo tranquilo, feliz, torcedores, comentaristas no geral. Porque fazia tempo que o Santos não dava dor de cabeça, porque fazia tempo que não jogava, né? Aí fica. O pessoal ontem tava brincando, eram mais de 2 semanas de invencibilidade. E é verdade, o Santos fazia tempo que não jogava, fazia tempo que não dava dor de cabeça. Eu, sinceramente, também fiquei decepcionado demais com o que aconteceu ontem. Esperava um Santos jogando melhor, com um resultado melhor, que poderia voltar de lá com um empate, mas esperava o Santos jogando melhor. Foi uma partida terrível, foi péssimo que o Santos apresentou ontem. Foram mais de 2 semanas treinando para fazer o pior jogo, um dos piores jogos do ano, né? Que já teve jogo bem ruim esse ano, como você lembrou do Novo Horizontino. Decepcionante demais. Sobre o Bustos, o esquema utilizado por ele, com 3 zagueiros e 2 volantes, para enfrentar o Banfield, é preocupante. O Banfield não mete medo em ninguém, não era pra fazer isso. Ah, mas o empate seria bom. Mas não era pra fazer isso. O Banfield não é o River Plate, como você bem disse. Não teria por que fazer isso. Escolha de alguns nomes para as posições aí, fora do esquema tático, também foi preocupante. Ele escolheu o Marcos Guilherme para ser o ala direito. Um erro que a gente viu recorrente em alguns outros treinadores, mas a gente viu alguns outros treinadores fazerem isso quando não tinha o Maddison e não tinha mais opção. Ele tinha o Maddison, ele não levou nem o Auro para viajar, o que deixa também a pulga atrás da orelha na contratação do lateral direito do Auro, né? A volta do Felipe Jonathan na esquerda também preocupa. Não, o Caspires não está pronto, é um jogo na Argentina, mas o Felipe Jonathan não vem fazendo nada que faça, que me convença alguém que tem que ser titular. Dos reforços, eu confesso que o Rodrigo Fernandes eu salvo de ontem. Acho que mostrou um poder de marcação interessante, mostrou muita dedicação, muita vontade. Ah, não é craque, mas mostrou alguma coisa, pelo menos. O William Maranhão, de verdade, não me convenceu antes. A contratação não me convenceu ontem. Espero que me convença. Mas não é o que parece. Não fez nada ontem que me faça acreditar que é jogador pro Santos. E o Maicon teve uma estreia desastrosa, né? Muita gente falando em falta de ritmo. Não culpo totalmente a falta de ritmo de jogo. Eu acho que faz diferença, mas não culpo totalmente. Teve muita decisão, muita falta de inteligência de jogo, né? Em alguns momentos. Aquele lance que ele bate cabeça com o jogador, não cai no chão e pede pro juiz parar o jogo, ele tá de brincadeira, né? Desistir da jogada ali sem nem cair no chão. Então, algumas coisinhas pequenas que preocupam com um todo que já é gigante a preocupação, né? Santos começa o Brasileiro no sábado e começa da primeira rodada já com esse temor do fim do ano. Temor que acompanhou o torcedor santista no Brasileiro do ano passado, nos 2 últimos paulistas.
E eu tenho sempre lembrado de uma frase do André Sanches da Libertadores, que ele fala que o Corinthians tinha que estar sempre jogando a Libertadores, porque uma hora ia ganhar. O Santos não pode estar sempre lutando contra o rebaixamento, porque uma hora vai cair. Não pode fazer isso todo ano. Pois é, e por isso precisa já mostrar serviço no sábado contra o Fluminense. Como? Não sei. Porque assim, alguém, acho que foi ontem que falaram assim, vai ver que ele não confia no elenco e montou esse esquema para não perder. Bom, se ele estudou o Banfield e disse que montou esse sistema para não perder, então eu acho que o Bustos hoje ele deve estar arrancando os cílios, porque ele sabe que vai pegar um Fluminense que tem o Cano, né, que tem caras experientes como o Felipe Melo, que tem o Ganso, que jogou bem a final da Copa do Campeonato Carioca. Então, assim, se ele montou o time para não perder do Banfield, imagina o que ele vai fazer contra o Fluminense. A não ser que dê a louca, e eu prefiro que dê. Ele fala assim, quer saber? Então vamos jogar, já está perdido mesmo? Vamos botar o Marcos Leonardo, vamos botar o Angulo para estrear, vamos ver o que a gente vai fazer. O que não pode, e isso o torcedor não aceita, e hoje, o que eu vejo nos grupos de WhatsApp, as mensagens no canal, é um torcedor revoltado com a postura do time. Revoltado com a postura do time. Principalmente porque vai dizer assim, não tinha opção. Não é verdade. O Madison pode não ser o lateral dos sonhos, mas criou a melhor jogada do Santos ontem. Por que o Madison não jogou? Por que ele foi com o Marcos Guilherme ali? Era para construir pelo meio. O que o Marcos Guilherme construiu pelo meio? O Lucas Pires entrou no time, como disse o Felipe, foi super bem. Mas eu jogo na Argentina. Eu até ponderei isso, vai ver que é pela experiência. O Felipe Jonathan, ninguém se criou do lado dele, mas ele não fez nada, né? Então, mexendo no que está funcionando, só falta ele tirar o Lucas Barbosa do time, que foi um dos menos ruins do time, né? Aí vai ter o Marcos Leonardo de volta, ok, né? Aí na semana que vem, eu tô até com a tabela aqui, depois do Fluminense, que o outro jogo do grupo empatou, né? O La Calera e a Universidade de Quito. Os dois têm um ponto. O Santos vai pegar a Universidade de Quito na Vila, quarta-feira, às 7h15 da noite. Aí ele não tem o Marcos Leonardo de novo. Que esquema que ele vai montar? Vai botar 3 zagueiros de novo? Ele vai botar um centroavante? Vai botar o Juan? Não, vai ter o Angulo, né? Então é jogo pro Angulo. A gente já sabe que ele vai ser titular na semana que vem. Angulo e o Ricardo Goulart na frente, porque tem que ganhar esse jogo aí, né? Senão o Santos vai ficar na lanterna do grupo, sabe? Enfim, é inexplicável, juro para vocês, é inexplicável a coletiva que o técnico deu depois, dizendo que o Santos jogou bem e colocando a culpa no lance do pênalti do VAR, que não tinha VAR. Eu até concordo com ele, mas a postura do time é absolutamente lamentável. Aliás, eu vou pedir para o Felipe Brandão pôr aqui na tela de fundo os piores momentos, que é só assim que a gente pode exibir. Se você não estiver enxergando, faz uma forcinha e dá uma olhada aí. Eu tô vendo aqui, solta aí, Felipe, dá um play aí nesse negócio aí. Vamos lá, piores momentos. Não foi? Vai ou não vai? Aí vocês vão falando aí enquanto... Olha lá, lances aí. Primeira bola, o João Paulo espalmando ali. Isso aqui que a gente tá vendo era o que o Tony viu, os vídeos eu também vi. Era pedra cantada. Eles iam fazer isso aqui, ó, casquinha na bola. Olha o que o Michael me faz. Sim. O João Paulo salva a pátria. Mas isso estava cantado, que eles iam ficar dando balão para frente. Né? Jogam em função e olha o gol. do melhor jogador deles, que é o Urzi, né? Jogador de qualidade no ataque, cria da casa. Não tem nada demais aí nessa equipe do Banfield. Esse também é um dos detalhes a serem vistos. Esse tipo de jogada aí era mais que certa. E outra, a torcida tem muita razão e nós temos que analisar isso com muita calma das semanas que o Santos ficou parado e teve todas as condições do treinador e o que ele enxergou foi isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode falar tanto, né? Tipo do jogo que dá para falar tanta coisa, principalmente do aspecto negativo, né? Difícil é tirar alguma coisa positiva, mas em tudo sempre tem algo positivo. Estou pensando aqui. Agora, o Lucas Pires no banco para esse jogo, jamais. Pode falar outros nomes aí. Lucas Pires jamais. Tinha que entrar jogando, né? Começar jogando, né? Então, eu não tenho visto... Essa situação do Maranhão era cantada também, né? Porque jogador que não tem, pode até fazer uma ou outra situação aí, mas não tem a qualidade necessária, a gente conhece,
né, sabe disso. Não adianta o jogador vir para o Santos e achar que ele mudou porque vestiu a camisa do Santos. Não é um milagre de Cristo, isso é uma coisa absurda, né? O lance foi ridículo, o Santos já estava... E ele criou muitas coisas aí nesse momento. Se ele quer jogar com 3 zagueiros, vamos dizer que ele tem essa mania. O problema é se ele for teimoso, né? Não, se ele for um cara tem, democrático Tony. e O pior é que sabe... ele não tem. Oi? Ele não tem essa mania. Como o Carille também não tinha. Então, mas só que ele acertou se ele quiser jogar com 3 zagueiros assim. E depois desacertou. Enfim. Então, o grande problema... para dizer se... O grande problema, Tony, perdão, é 3 zagueiros e 2 primeiros volantes. Não tinha ninguém para fazer a bola chegar na frente. Então, se ele sabe que ele não tem o volante necessário, e principalmente não tem nenhum com a qualidade necessária, hoje no futebol isso é fundamental, ele não pode jogar assim, né? Agora, a gente fala, eu sei que tem quem diga, você não é treinador, ou então fulano está todo dia na vila, ou cicrano está lá dentro, e a diretoria, etc. O que a gente vê do futebol, como dizia Vitor Moran, vê o pipoqueiro, vê o treinador, vê a criança, vê o jovem, vê o idoso, todo mundo vê o mesmo futebol, né? Para quem vê futebol há tanto tempo. Então me parece que ele é um dos artífices aí dessa derrota em termos táticos e técnicos, não tenha dúvida. Não adianta querer lavar as mãos. Mas também ficar culpando o pênalti, ficar dando entrevista dizendo que tá bom, só vai estar bom lá no fim. Se ele falar, tá vendo, aquela derrota não pesou. É cedo para dizer que tá bom. E acho que não vai estar bom mesmo. Mas alguns jogadores precisam. O Felipe Jonathan, por exemplo, no mínimo, para aqueles que querem ser amigos, no mínimo é de uma irregularidade, né, assim, absurda, para dizer pouco, né? Porque já tem gente que quer que ele vá embora para o Botafogo, que ele vá. Então não dá. O treinador tem que olhar e chamar o cara e falar como é. Como ficamos aqui, né? O que eu vi foi isso. O que eu vi foi uma estreia importante, com 2 semanas de preparação, contra um time que não é forte mesmo jogando em casa, e 1-0, não importa se foi 1-0 pelo melhor jogador do time adversário e teve um pênalti que o VAR não existia lá porque não tem, não importa, importa como o Santos se portou dentro de campo. É isso que dói nos olhos ver o Santos jogar, é feio. A história é essa, é um negócio feio, entendeu? O cara não quer ligar a televisão para ver uma coisa feia. Esse é o grave problema do momento, e eu não sei se ele vai ter condições de reverter essa situação, né? Aguardemos. O Tony falou um negócio, Felipe, que é assim, tem toda a razão. Todo mundo vê o mesmo jogo. Eu ouvi vários companheiros depois, ouvi torcedor, vi alguns influenciadores digitais e tal. Todo mundo fez a mesma leitura do jogo. Todo mundo fez. Só o técnico do Santos que não. Só ele achou que não foi isso que a gente viu. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Ou ele jogou, ou ele quis usar uma cortina de fumaça para tentar tirar o foco e preservar os jogadores. E eu espero que tenha sido isso. Porque se de verdade aquela coletiva dele de ontem foi sincera, eu acho que ele está pavimentando o caminho dele para cair. Porque não existe, cara. O jogo foi horroroso, a coletiva foi pior ainda. Ele tem multa? Ele tem multa? Multa, Felipe? Tem multa? O contrato dele? Não. Desde o Rueda nenhum técnico tem multa. Ainda bem, porque já deixaram 8 milhões com o Gesualdo agora, né? Essa semana. E estavam devendo. Não tem multa, mas não tem multa, mas tem um elenco que ele montou. Né? Por exemplo, hoje surgiu uma fake news, que assim, eu classifico como fake news e como irresponsabilidade. Dizer que o Santos contratou o Angulo errado para dizer que foi igual à história do Baez e do Denigres. Isso é fake news, é irresponsabilidade, e pior é que tem torcedor que vai acreditar nisso. O momento já é difícil e a gente separa nessa hora quem quer pôr lenha na fogueira e de quem quer ajudar. Isso é brincadeira, a vergonha alguém divulgar um troço desse, né? Então, é bom que o torcedor entenda esse tipo de coisa, né? Agora, é o elenco que ele montou. O Júlio era o plano B dele, né? Aí se vem outro treinador, vai falar que não, esse cara aqui não serve, encosta. Não dá, a gente tem que torcer muito para ter sido um momento em que o Bustos, lá no banco de reservas ontem,
ele tenha tido, sei lá, um espasmo, ele dormiu, desconectou, a mente dele foi abduzida por 30 minutos, alguma coisa do gênero. Não é normal ele dizer o que ele falou depois do jogo. Espero que ele volte ao normal, que é o time que a gente viu contra o Água Santa, contra a Ferroviária. Tomou gol, mas pelo menos você viu o time criar, né? Você viu o time construir. E não é só porque não tem o Marcos Leonardo. Porque ele podia escolher o Zanocelo, o Sandri e o Camacho, hein? Para jogar com o Rodrigo Fernandes. O Maranhão é para entrar no segundo tempo, você tá ganhando, para dar uma fechada ali no meio de campo, para fazer uma marcação individual e olhe lá. Você não pode apostar no Maranhão. Pelo pouco que eu vi, tá certo que é o primeiro jogo. A gente já tem que começar a rezar para o Maranhão não ser, na gestão do Rueda, o que foi o Leandro Donizete na gestão, acho que do Modesto, o que foi o Damião na gestão do Odílio e do que foi o Cueva na gestão do Pérez. Não pode ser o símbolo de um planejamento pífio. Deus ajude esse rapaz. Mas o técnico é que é responsável por colocar ele em campo. Ele não tem culpa de estar em campo. O Pirani não tem culpa de estar em campo. A torcida pode pegar no pé de quem quer que seja. Mas o cara não pega uma faca e põe no pescoço do treinador e fala para ele assim, me escala. Ele dizer que não tem opção, por que ele não usou o Madison? Por que ele não usou o Zanocelo no meio de campo? Porra, ele achava que o William Maranhão ia pegar a bola, ia arrancar em direção ao ataque, ia distribuir lance? É óbvio que não. Não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Como disse o Tony, até o pipoqueiro sabe disso. Todo mundo sabe. Se fizer uma pesquisa com a torcida do Santos, vai dar quase 100% de que a escalação dos dois volantes foi equivocada. Quem é que está treinando melhor? É o Rodrigo Fernandes? É o Maranhão? Escolhe um e coloca. Qual que é o segundo volante que está em melhor condição? Zanocelo, que fez um belíssimo gol contra a Água Santa. Aí o que ele ganha de presente? Banco de reserva de novo. Hoje, o meu caro Felipe Brandão, o meu caro Felipe Mendonça, Felipe Brandão também serve para ele. Sabe o que é dia hoje? Os caras estão na Argentina treinando. Não sei se nem se o Dracena tá lá com eles. O Dracena tem que chegar no Bustos, porque ele é o cara do futebol. Ele entende de futebol. O presidente já disse que não entende. Ele entende de administração. Então, ele que foi o cara escolhido para falar sobre futebol, tem que virar pro treinador e falar assim, amigão, é o seguinte, na hierarquia eu posso te perguntar, qual foi a ideia dessa tua escalação aqui? Não faz o menor sentido. O gestor de futebol tem que ter uma reunião técnica com o treinador e perguntar para ele assim, o que foi que aconteceu? Existe esse tipo de conversa? Deve existir, né, Felipe? Teria que existir, né, Alex? Assim, eu também fiquei assustado com a coletiva depois do jogo. Se fosse pra mim só pra blindar o elenco, eu não tinha que ter reclamação assintosa da arbitragem que nem teve. Ah, foi pênalti. Eu não sei nem se tivesse vaga teria sido marcado pênalti, porque esse negócio de mão na bola, na área, agora é tudo tão subjetivo que eu não sei nem se teria sido marcado pênalti com o VAR. Mas essa conversa, essa troca de ideia da diretoria de futebol com a comissão técnica tem que existir. Só que pode existir pro outro lado também, né? Do Busto chegar pro Dracena e falar, pô, mas quem que falou pra contratar esse Auro aí, que pra mim não serve? Porque nem viajou com o elenco, recém-contratado. O Bustos deu ok pro Maranhão, o Bustos não indicou o Maranhão. E ontem, quando eu fiz um elogio ao Rodrigo Fernandes no Twitter, um elogio bem simples, viu? Nem enchi a bola, falei assim, que mostrou alguma coisa, pelo menos. Que é o que eu acho dele, pelos vídeos que eu vi dele no Guarani, pelos jogos que eu vi dele no Guarani. É um jogador voluntarioso, que marca bem e só. Não é nada demais, mas assim, pode ser útil pro Santos. Pra mim, melhor que o Maranhão. E alguém comentou assim no meu tweet que o Rodrigo Fernandes é ruim também. É que perto do Maranhão ele fica parecendo o Modric. O Maranhão puxa tão pra baixo que o Rodrigo Fernandes se destaca. O Bustos pode chegar pro Dracena e falar, pô, um cara que a gente nem lembra mais que existe, né? Bruno Oliveira. Quem contratou o Bruno Oliveira? Então, essa conversa pode vir dos dois lados, mas esse planejamento do Santos tá errado, tá furado. Eu vi muita gente ontem falando mas a realidade é essa, o investimento do Santos é baixo. O investimento do Santos é bem mais alto que o do Banfield, bem mais alto que a Universidade de Quito, bem mais alto do que a La Calera. Era para ganhar esse grupo com o pé nas costas, não importa. Essa história de investimento baixo não casa para a Sul-Americana nessa fase de grupos, como não casava para ser 13º no Paulista. Não faz sentido. O investimento é mal feito. Ontem faltou intensidade.
O Banfield correu muito mais que o Santos ontem. O Santos achou que estava jogando o quê? O jogo treino contra a Portuguesa Santista, com todo respeito à Portuguesa, um jogo treino. Não faz sentido. O lance do gol, muita gente culpa o João Paulo, muita gente culpa o Maicon. É um erro de saída de bola do Baldwin, que o Santos está andando em campo e o Banfield está correndo que nem louco para marcar. Para recuperar a bola, né? Tem muita coisa do Santos ontem errada. E muita coisa do Santos que, assim, tem que se juntar todo mundo. Pô, gente, tá faltando o quê? O salário tá em dia, vamos correr pelo menos, assim, ninguém tá pedindo para vocês serem espetaculares, mas vamos se dedicar, vamos fazer cada um o seu máximo que puder, pelo menos, porque nem isso parece que estão fazendo. Olha, eu preciso liberar o Tony, e até porque no próximo bloco a gente tem as mensagens aqui do torcedor que está chegando no nosso chat. Tony, um abraço, semana que vem você volta aqui, aí na semana que vem o jogo é na quarta, né? Na Sul-Americana, então faremos uma espécie de pré-jogo. Fique à vontade aí pro seu destaque final, se tiver uma palhinha da Fórmula 1, manda aí pra gente. Valeu, Tony, um abraço, hein? Legal, Alex. Só lembrando que esses contratos de jogadores do Santos precisam ser pensados e repensados, porque tem contrato longo, deu uma confusão danada, né? E Maranhão, etc. E também toda a questão que envolve 2 volantes de contenção num jogo com 3 zagueiros, né? Então também eu acho que não dá para dar entrevista depois achando que foi bom quando jamais poderia ter jogado dessa forma. Não é uma coisa óbvia, não tem como ganhar um jogo e caminhando, como disse o Felipe em campo, com 2 volantes de contenção. Infelizmente foi assim que aconteceu e vamos aguardar aí. Fórmula 1, Grande Prêmio da Austrália, 2 da madrugada de domingo. Treinos tudo de madrugada e a corrida madrugada de domingo. Quem não quiser assistir, durma tranquilo e veja o VT. Pegar os horários aí no Band Esportes, etc., que vai ter o horário do VT e vai poder assistir a corrida para quem quiser. Certo, eu acho que a Ferrari leva essa porque a pista está modificada lá em Albert Park e promete ser um corridão para quem assistir ao vivo 2 horas da manhã, não o VT, mas vai ser um corridão. Alex, Felipe, produção, meus amigos que nos acompanharam, um grande abraço e estarei de volta semana que vem. Vamos em frente. Tchau, obrigado. Valeu, Tony. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu retorno aqui com o Felipe Mendonça. A gente vai continuar batendo bola e também com as mensagens do internauta. 12:02. Voltamos em instantes. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12:04 de volta com o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Lembrando que tem Cicobi também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, além das agências que subiram a Serra, Grande São Paulo, Capital, ABC e com a incorporação do Cicobi Santa também em importantes cidades do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Não sei se o Felipe tem alguma informação a respeito disso, a não ser que tenha mudado na madrugada, mas eu fui perguntar para algumas pessoas dentro do Santos sobre a situação do estádio
que era para ser falado na segunda-feira e foi adiado, talvez seja dito aí nos próximos dias, mas a palavra a frase que eu ouvi assim, não estou confiante. Não estou confiante. Eu acho que quando o Santos já começa a falar com o prefeito de Barueri, quando começa a falar que vamos jogar no Pacaembu, é sinal de que eu acho que subiu no telhado mesmo a história da W Torre. E aí, a minha sugestão, eu já tinha dado uma sugestão, se é que o Santos vai querer alguma sugestão, se é que tem interesse disso, de ir atrás do Grupo Peralta para montar um estádio lá onde a Portuguesa Santista não queria, na entrada de Praia Grande, na divisa com o Japuí, em São Vicente. Tem 40 mil metros quadrados para ser utilizado ali. A Vila tem 17 mil metros quadrados. Ah, mas o terreno não é do Santos. Bom, sei lá, cria-se um modelo de negócio em que o Grupo Peralta ganhasse também durante 100 anos no uso do estádio, com show, sei lá, alguma coisa podia ser pensada. Mas talvez não queiram pensar nisso, também é um detalhe. A única coisa que eu sei é que alguma coisa na Vila vai precisar ser feita. Além da limpeza, porque o estádio está super sujo, né? Por exemplo, acabar com aquela casinha ridícula que tem para impedir que taquem alguma coisa nos jogadores visitantes. Tira aquela casinha. Porque na Vila é tudo tão perto que se o cara quiser acertar, acerta o sujeito no meio de campo. Não precisa da casinha, aquilo não vai fazer diferença nenhuma. Então tira aquela maldita casinha, aquela coberturazinha ali no vestiário, que mata um monte de visão de jogo ali naquele canto de baixo e faz uma sequência embaixo ali, tá? Para que as pessoas possam assistir o jogo, inclusive naquele setor. E a minha sugestão é derrubar a arquibancada onde fica a torcida jovem, remodelar aquilo, e eu acho que para isso o Santos deve ter dinheiro, para reconstruir uma arquibancada um pouco mais íngreme, um pouco mais alta, e você ganhar uns 2, 3 mil lugares ali, e acabou, e vamos embora, e deixa a Vila desse jeito mesmo, e parte-se para jogar no Pacaembu, parte-se para jogar em Barueri, até alguém ter uma ideia melhor, né? O que não pode é o Santos continuar jogando, e vai jogar quarta pela Copa Sul-Americana, na outra quarta joga em Curitiba contra o Curitiba, depois volta aqui já para decidir Copa do Brasil de novo, e tem outro jogo de Copa Sul-Americana em meio de semana. Não dá para fazer 70 mil reais de bilheteria com gente fazendo, gente que eu digo rivais, né? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de arrecadação, e o Santos fazendo 70 mil reais. Sei que a gente nunca contou com o dinheiro de bilheteria, salvo alguns momentos lá no passado, quando o Santos tinha a segunda maior torcida do estado, né, em que lotava o Morumbi e tal, mas isso faz 40 anos. Nós vivemos outra realidade hoje, né? A realidade hoje é que o Santos não conta com dinheiro de venda de ingresso. Então, que seja feito um planejamento para usar a Barueri, para usar o Pacaembu, e que dê um tapa decente na Vila e deixe ela aqui um estádio sede, o templo preservado, mexe só no lance de arquibancada, que você não vai talvez gastar lá muita coisa, e acerta esses detalhezinhos aí de ponto cego e tal, e vamos em frente lá com 16, 17 mil lugares, e com o tempo, se possível, rever definitivamente essa coisa dessas cadeiras que ficam sem uso. É o meu depoimento de hoje a respeito desse assunto, porque foi o que eu ouvi. Repito, a não ser que tenha mudado na madrugada, ou a não ser, como diz o meme do Ricardo Oliveira, né? Mentiram para você. Não acredito que tenham mentido, mas que tenha sido uma cortina de fumaça para anunciarem com pompa e glamour a parceria com a W Torre. Hoje, pela informação que eu tenho, é que realmente a coisa não vai andar, infelizmente. Você sabe de algo, meu caro Felipe Mendonça? Bom, depois que falaram na segunda-feira que essa reunião que seria na segunda foi adiada, confesso que eu não fui atrás de muita coisa não. Falaram que seria talvez nesse meio de semana. A reunião não aconteceu ainda, né? O presidente, quando fala para o conselho, ele não fala o dia exato que vai acontecer, dá a impressão até de que não falaria, que seria assim, quando acontecesse eu falo. As pessoas de diretoria, mesmo da atual gestão do Santos, ainda passam aquela confiança de que não, vai sair, nunca teve tão perto. O pessoal do Conselho Deliberativo já está mais cético mesmo, já está mais nesse discurso que você falou de que, pô, tudo bem, nunca teve tão perto, mas não vai passar disso, a gente está na guarda, né? Eu coloco muito, quando eu falo com o pessoal da gestão, inclusive, sobre isso, eu coloco muito a data do aniversário. Porque vocês estão esperando para fazer um anúncio do aniversário, que desde o ano passado que falam isso. Não, tá tudo certo, o Santos vai anunciar
Ano passado chegaram a me falar que ia começar a obra no dia do aniversário do Santos. Não vai começar, né? Só se for para derrubar a Vila no dia do aniversário do Santos. Mas a gente aguarda essa reunião que está sendo tratada como decisiva, né? Se decisiva para sair o estádio ou para cancelar tudo, vamos ver. Porque tem que tomar uma decisão, né? Não pode ficar esse chove no molho eterno. Vamos esperar, vamos ver. Até porque, por exemplo, eu sei de companheiros que querem fazer transmissões na Vila, né? E precisam de cabo de fibra ótica para poder... Gasta uma grana nisso, né? Para poder transmitir jogo do estádio. E aí a coisa não anda porque ninguém sabe se vão derrubar o estádio. Não adianta a diretoria hoje pegar e fazer um investimento na Vila. Vamos fazer um cabeamento, iluminação, um novo placar e não sei o quê. Se vai derrubar tudo. Não tem o porquê, né? Se vai derrubar tudo, você vai gastar dinheiro com isso agora? Não faz sentido. Então precisa resolver para ver se vai ter uma reforminha decente no estádio, né? Uma coisinha para deixar mais agradável ali, né? Para ganhar ali, sei lá, 1.000, 2.000 lugares no máximo, para dar uma melhoradinha nesse aspecto. E para planejar a vida, jogar no Pacaembu, jogar em Barueri, jogar onde quer que seja, né? E esperar uma outra alternativa. Quem sabe daqui a 5, 10 anos o cavalo passe selado de novo, ou o Santos aceite a ideia de jogar em outro lugar, né? Vocês sabem, minha opinião, que eu sou contra tirar o Santos de Santos, mas eu não sou contra, assim, eu entendo de levar, por exemplo, a Baixada Santista para Cubatão, para Praia Grande, num lugar em que tenha uma proximidade com as rodovias, por exemplo. Eu acho que não teria problema nenhum. Acho que se construir um estádio em São Paulo, eu já disse aqui todos os problemas que tem, né? Questão de quem vai investir, a questão do terreno e coisa e tal, mas isso é outra história. A gente pode... Mas se me convencerem do contrário, se alguém me chegar aqui, modelo de negócio, vai dar dinheiro... Porque também é assim, a gente quer o Santos em Santos, mas a maioria da torcida do Santos vê o jogo do Santos na televisão. Não vai no estádio. Então o que adianta ter a Vila para ficar com 5, 6 mil e os outros 100 e tantos mil torcedores do Santos? Claro que não dá para ir todo mundo no estádio, né, ao mesmo tempo. Vem no bar, vem na TV pirata, vem em casa. Então, realmente não vai fazer muito sentido. Então, se me convencer que tem um modelo de negócio que não vai dar ruim com o PM, que o Santos não vai gastar com terreno, vai ter um investidor que quer uma arena em São Paulo para 40 mil, eu já estou começando a achar que talvez não tenha muito outra alternativa não. Repito, defendo em primeira instância a reforma da Vila Belmiro, em segunda instância a ida para uma cidade da região. E se me convencerem que tem um projeto para um bom negócio em São Paulo, que seja feito isso, porque que não dá para os outros ganharem 2 milhões por jogo e o Santos ganhar 70 mil. E assim, né, Alex, muito do que se falava desse projeto da W Torre na Vila, né, desse atual, é que a Vila também seria usada para shows, para eventos, e poderia ser usada assim, o cara que vai vir fazer um show na Baixada Santista, em vez de ir lá no Santos Convention, podia fazer na Vila Belmiro, por que não? Se faz um estádio em São Paulo, por exemplo, é difícil tirar grande show do Allianz Parque, né? É muito difícil. Por tudo, por localização, por tudo que já está arrumado lá. Mas, por exemplo, o Kiss vai tocar em Ribeirão Preto. Vai tocar em São Paulo. Sim. Ribeirão Preto. Então, se você pode fazer um show aqui, você tem público, né? Dependendo do artista. Né? Por exemplo, no centro de convenções que tem aqui em Santos, que tem até um naming rights, que eu não vou falar aqui, que eu não vou fazer propaganda de graça, você tem show de um determinado tamanho. Você vai ter agora um show com Titãs, com Paralamas, ok. É para esse. Você não vai trazer o Metallica para tocar em Santos, você não vai trazer o Maroon 5, que nem tocou lá no Allianz Parque ontem. Você não vai trazer o Maroon 5 para tocar, não vai trazer os Rolling Stones, o Paul McCartney para tocar no centro de convenções na Ponta da Praia. Não tem como. Entendeu? Agora, se você faz num estádio que tem capacidade, aí dá. E você pode ter o show em São Paulo, como vai ter no interior, pode ter aqui também, né? Especialmente naquele período de dezembro, janeiro e fevereiro, que você tem muito turista na cidade. Mas, assim, não adianta a gente conjecturar se não tiver o lugar, né? O que o Santos tem que pensar, no primeiro lugar, é no futebol. É olhar os outros que estão ganhando dinheiro e a gente aqui brigando porque o sujeito ainda quer não pagar. O
O conselheiro que acha que ele trabalha tanto em prol do Santos, se dedica tanto pelo Santos, que ele tem o direito sacrossanto de não pagar ingresso. Porque, coitado, o conselheiro deve ser alguém, né, PJ, ali de uma, né, que dá nota para ganhar R$ 1.500 por mês, né, deve ser funcionário. Aí, coitadinho, ele não pode pagar R$ 30, 40, ele vai ficar pobre se ele pagar o ingresso, tadinho do conselheiro, né? É que o cara vai ter que largar o trabalho para se dedicar ao Santos, pô. Enfim, bom, vamos lá. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, porque o Felipe vai fazer daqui a pouco ele vai fazer uma reflexão sobre o jogo contra o Fluminense. O Prosa Santista, bom dia, Alex, na medida do possível. Juliana Almeida, acho que jogadores deveriam ter autocrítica, porque não é possível o Felipe Jonathan e o Marcos Guilherme chegar nele, professor, e falar, professor, não dá, eu vou me ferrar e ferrar com o time. Juliana, não tem autocrítica. Não tem autocrítica, esqueça isso. E ela completa aqui, esse time argentino se joga na segunda divisão do brasileiro, jogaria para não cair, concordo plenamente. O Fábio Lima, Alex, bom dia, a cada dia que passa, tento me afastar do meu time do coração, acompanho o Santos desde 82, o que ocorre hoje em dia no Santos dá a impressão é que querem acabar com o nosso clube. Com o nosso amor pelo clube, ele completa aqui. O José Silva, momentos fantásticos. Bom dia, Dom Alex. A maior decepção ontem foi o senhor Bustos. Escalou mal no esquema horrível. Depois de 20 dias de treino, o time só piorou. Lamentável. E chega de Felipe Jonathan e Marcos Guilherme. Não dá mais. O Rogério das Trufas. O time não é tão ruim assim. Tem coisa errada. Tem que ter atitude. Se recebem em dia, no mínimo vontade. O Fabiano Ionta. Bom dia, Alex. A tragédia foi anunciada com a escalação de 3 zagueiros e 2 volantes marcadores, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme. A estratégia bunda mole, medo do Banfield, foi a pior que vi nos últimos anos. O João Vitor Amaral Santos. Bom dia, Alex. Eu assisti no jogo ontem, vi sua mensagem lida pelo narrador. Você estava indignado. Aliás, como o Antônio Marques é meu amigo, eu falei para ele um palavrão. Eu falei, o time tá um negócio. Eu falei um palavrão para ele. É que ele foi bacana e ainda leu a minha mensagem, mas não disse o que eu ia dizer. Porque eu falei o palavrão justamente que era só para ele. Mas ele foi legal e divulgou lá a mensagem. Porque tava aquilo. E olha, eu vou te falar, eu tô caminhando para fazer 50 anos daqui a pouco, mais uns 2 anos aí, né? Com fé em Deus. E hoje eu tenho muito mais calma para lidar com as coisas do Santos. Se fosse 10 anos atrás, nossa, eu ia aparecer o Alborguete. Lembra do Alborguete no pós-jogo? Era capaz de eu pegar uma toalha molhada e quebrar alguma coisa, arrebentar. Porque assim, o Santos hoje, ele tira Buda do sério. Se o Buda tivesse vendo um jogo do Santos, ele ia ficar... Ele ia ver o jogo do Santos, ele ia querer destruir tudo. Ia ter um combate de MMA, Buda versus Gandhi. Os caras assistem o jogo do Santos, eles tiram a paz de espírito das criaturas mais elevadas da face da Terra. Buda versus Gandhi, MMA no pós-jogo do Santos. Porque é para acabar com a paciência de qualquer bom samaritano, cara. Os jogos do Santos são horrorosos. E o pior é que muitas vezes são jogos horrorosos por tomadas de decisão equivocadas dos jogadores e porque os treinadores montam times horríveis. Essa escalação do Bustos de ontem foi um negócio bizarro. E o pior foi ele dizer que estava tudo bem. Desculpa o desabafo. Quem mais aqui? O Rogério das Trufas. Pode até perder, mas a raça ainda ajuda. Não pode perder e achar que é normal. Quem mais aqui? O Fabiano, pior deve ter sido para o Zanocelo e o Lucas Pires, que tiveram que assistir o William Maranhão e o Felipe Jonathan jogar. Aceito o início de trabalho, erros do técnico, mas ele está reclamando aqui, ele não aceita. Dependendo da escalação contra o Fluminense, fora Bustos. Esculápio 1955. Bom dia, Alex e convidados. Achei que o time estava preso fisicamente e taticamente. E receio que o Maicon não mais consiga ser bom fisicamente. Gostei somente do volante. O Sidney mandou bom dia a todos nós aqui também. O João Vitor Amaral. Eu não entendi. Madison, Lucas Pires e Zanocelo no banco. O Itamar Santos. Bom dia, Alex. Que covardia desse treinador. Não vi nada de mudança
em 2 semanas apresentaram um futebol medíocre e lamentável. O Gedilson da Baixada, culpa do técnico, mal escalado, 3 zagueiros, 1 volante, ou 2 zagueiros e 2 volantes. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, Tony, Felipe e heróis da resistência santista que é a torcida. Quem disser que o Felipe Jonathan estava voando deve ser o próprio Mr. Magu. E o Marcos Guilherme, devolve pro Inter, pelo amor de Deus. O Celcino Alves, bom dia, Alex e convidados da live. Pô, coloca o menino Rodrigo Fernandes junto com o Zanocelo e Sandri. E outra... do quê? Dos dedos conseguirem empatar. E lamba os dedos se conseguirem empatar com o Fluminense, com o David Braz, claro, e o Manuel. Só falta o Ganso deitar no Santos no sábado, né? Vocês já pensaram isso? Pensou, o Ganso ganha na corrida do Maranhão e mete um gol. Já pensou? Aí é pra fechar as portas, rapaz, tá louco. O Lucas Corrade, o Bustos de ontem rebaixa o Santos. Angélica Delfim, bom dia. A falta de experiência do Lucas Pires, o Juan que não vem jogando e jogou melhor que muitos experientes. Bem lembrado. O Otávio Ferreira, bom dia, Alex e componentes. O que vimos ontem, ficou evidente que esse técnico é muito fraco, escalou mal e mexeu pior ainda. Voltar do intervalo sem nenhuma alteração mostrou toda a sua fraqueza. O Sid Clay Pereira, técnico Pardal, o Adonis Varacles, Maranhão e Maicon foi o destaque dos piores em campo. A Florência Irigoyen, quem liga a defesa ao ataque? Ok, esses têm grana, CRF, Arrascaeta, CEP, Veiga, Atlético Mineiro, Vargas, o Vargas é atacante, não é meia. Corinthians, o William é outro que é atacante, não é meia. E o Santos, não existe e faz tempo, volantes de contenção servem para defender, não muda nada. Sobre o Veiga e o Arrascaeta eu concordo, mas o William e Vargas não, eles não são jogadores de meia armação, o William é ponta inclusive, né? O social-democrata santista, bom dia. Felipe Jonathan e Lucas Braga não dá mais, eles assistiram o jogo no melhor lugar do estádio, dentro de campo. Também acho, mas o problema é quem põe em campo. Quem é que escala? O problema é quem escala, né? Essa é que é a grande questão. O Aparecido Alexandre, agora no sábado tem estádio, Fluminense árbitro contra. O Daronco, viu? O árbitro do sábado. O Jaquecílio Gomes, Alex, vamos esperar todos os reforços jogar ou podemos já preparar o caixão? O que me dá um pouco de alento é saber que tem gente para estrear no time. Tem o Angulo, que foi o Angulo certo, contratado, tá? Eu já descobri qual é a história desse papo aí do Angulo, tá? Já me cantaram a bola aqui, o Felipe vai saber também daqui a pouco, se é que ele já não sabe. Quem é que está soltando essa fake news e quem é tonto de comprar essa ideia? Eu já estou sabendo quem é que foi que soltou isso aí, tá? Então vai ter o Angulo, vai ter o Júlio, né? Pode ser que tenha o Ângelo de volta, e aí cabe ao técnico usar o que ele tem. Ele tem o Lucas Pires, você não vai, se ele põe se ele quiser. Ele tem o Zanocelo, ele põe se ele quiser. Ele tem o Madison, ele escala se ele quiser. Aí é com ele, né? Ele pode botar um time todo diferente, praticamente, contra o Fluminense. Ele pode manter o João Paulo, o Ricardo Goulart, o Rodrigo Fernandes, e o resto do time, se ele quiser, ele pode mudar todo, porque ele tem peça para isso. O Lucas Barbosa, o resto do time ele pode mudar. Não vai dizer que não tem peça, não. O Marcos Seles diz que é lamentável, meu Deus, o esquerdista santista, bom dia nação. O Nelson Estevão, pode ser fake news, mas no México tem outro Angulo muito melhor que esse realmente, joga no América do México. Nilson, pode ter outro Angulo, como pode ter 30 Rodrigo Fernandes. Você acha que ter 30 Rodrigo Fernandes jogando no Brasil e na América do Sul. O fato é, o outro pode ser melhor? Pode, mas o Santos contratou este. Por quê? Porque tinha facilidade de mercado, porque esse aí que você está citando tinha que comprar. Esse não, o Santos só fez o contrato com ele. Então a gente só tem que tomar cuidado que esse tipo de divulgação é sacanagem, é fake news, é covardia e é irresponsabilidade de quem planta e de quem compra a ideia disso aí, tá bom? Só isso. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem um homônimo, tudo bem. Outro que é melhor, ok. Mas o Santos contratou este jogador. Não tem nada desse papo de que contratou o jogador errado. O Francisco Moura, Maranhão com 3 anos de contrato é inacreditável.
Quem mais aqui? O nosso amigo Henrique Farinha. Bom dia, Alex. A atuação, como diz aquele famoso jornalista, foi pífia. E a tentativa de blindagem do elenco e dele mesmo não ajuda em nada. Contestar a realidade só mina a relação com a torcida, cansada. Quanto ao Maranhão e Michael, não foi por falta de aviso. O Vinícius Gonçalves Franco, lamentável o nosso Santos jogar por uma bola, por um lance de arbitragem. O Carlitos Góes, o Ituano ganha desse Banfield em Buenos Aires, o Santos está uma vergonha. Anilton Soares, sábado contra o Fluminense vamos levar uma goleada histórica. Esse é o sentimento do torcedor hoje. Infelizmente, meu caro Felipe Mendonça, o que ele vai fazer para sábado? Ou, na sua cabeça, o que ele deveria fazer para sábado? Vamos lá, para sábado ele vai ter a volta do Márcio Leonardo, que sinceramente tem muita gente falando, mas não tem que jogar, tem que parar o time para a Sul-Americana. Para mim, o Márcio Leonardo é o melhor atacante do time, tem que jogar. Tem que jogar. Se é quarta-feira não vai poder jogar, e outra história, você pensa nisso a partir do domingo. Talvez ele não tenha o Kaique, né? O Kaique teve a fratura no nariz, vai ser avaliado com calma. Acho difícil que jogue já no sábado. E fica essa dúvida de Johan Julio e de Brian Angulo. Depende do bid. Até agora nenhum dos dois está no bid. O Julio vai ser apresentado hoje já, né? Mas se não aparecer no bid da sexta-feira, não joga. Me falaram que o Julio aparece hoje no bid e o Angulo até sexta-feira aparece. Os dois ficam à disposição do Bustos para sábado. Mas assim, vai começar a mexer, porque mesmo contra o Fluminense, que tecnicamente é muito melhor do que o Banfield, não dá para jogar com 3 zagueiros e 2 volantes do nível que foram. O Santos assim não joga, só corre atrás, e ontem nem correu, né? Porque andou atrás. Vai precisar de mudança. Algumas coisas que a gente sabe que treina, aquela história de treina, jogo é jogo, né? O Márcio Guilherme é um cara que ele deve treinar demais. Desde que o Márcio Guilherme chegou no Santos, os treinos já estavam fechados. Eu não tive a chance de estar lá no dia a dia vendo nem aquecimento do Márcio Guilherme. Mas ele deve treinar muito bem, porque não é possível, Alex. Todo mundo bota ele pra jogar, já bota ele pra fazer qualquer coisa. Arruma um lugar pra ele no time de qualquer lugar. Mas todo mundo bota o cara pra jogar e o torcedor que assiste o jogo, todo mundo acha o cara ruim. E os técnicos botam pra jogar. Espero que o Bustos tenha visto essa diferença que no jogo não funciona. Espero que volte o Lucas Pires. Mas principalmente, essa história dos 3 zagueiros e 2 volantes não dá. 2 zagueiros, a gente reclamava que o Santos precisava de um volante para jogar com 2 zagueiros. 2 zagueiros e um volante. Deixa o Rodrigo Fernandes ali de Pitbull, né, como é o apelido dele, e ver como funciona. O Santos perde o meio campo todo jogo já faz um tempinho. Se ele tirar todo mundo no meio campo, é que não funciona mesmo. Vai deixar todo mundo marcando lá atrás e não acontece nada de criação depois. Precisa ter mais gente nesse meio campo para trabalhar a bola. Até impressiona, né, o número de pessoas pedindo o Zanocelo agora. Porque o Zanocelo é um cara criticadíssimo. Foi bem na reta final paulista? Foi, mas não foi nada demais também. É que o jogo de ontem foi tão ruim que o Zanocelo virou solução. Mas eu acho que o Zanocelo merece, pelas opções que tem, o Zanocelo merece começar jogando com o Fluminense. E vamos ver, né? O Braga vem muito mal, o Márcio Guilherme não me convence, mas o Hugo depende do bid para jogar. Ele tá treinando normalmente, vai depender do bid para jogar. Sobre o Angulo, eu tô contigo, o Santos contratou o Angulo, certo? Contratou muito pelo que ele fez no Emelec, 2018, se não estou enganado, me fugiu o ano agora. O Bustos, impressionado com aquilo, o Bustos indica e o Santos contrata. Eu, sinceramente, acho o Angulo muito longe do nível do Márcio Leonardo e do Juan Seco. Mas o Bustos pediu um cara mais forte fisicamente, quem sabe também ganha uma chance. Eu de vez em quando eu negligencio aqui as mensagens do Facebook. Tem 2 aqui, o Henrique De Gasperi. Bom dia, Dom Alex. Ao meu ver, falta um articulador e um rompedor de linhas, além de chutes a gol, como gostava do Kleber Pereira. A torcida está chegando à conclusão de que falta um time inteiro daqui a pouco, né? O Augusto César, bom dia, amigos. Ontem foi Banfield versus Band Filho da Mãe. Preocupante. Não podem mais reclamar de tempo de treino. 2 semanas para mostrar aquilo que mostrou ontem é deplorável. É para mandar meio time embora junto do estagiário de diretor de futebol. Vocês sabem que o pior de tudo, eu acho conceitualmente que os técnicos estrangeiros eles têm muito a agregar para o futebol brasileiro. Porque a gente, hoje, você vai discutir, por exemplo, quem vai substituir o Tite, tá todo mundo falando que tinha que ser o Guardiola ou o Abel Ferreira.
Você não vê técnico brasileiro despontando para dirigir a seleção, imagina para clube. E aí você imagina, numa semana, o Paulo Souza do Flamengo perde o campeonato carioca para o Abel Braga, que está em fim de carreira. Aí, se o Bustos conseguir perder do Abel Braga também, isso vai dar uma munição para aqueles que ficam com aquele discurso velho, aquele discurso antiquado, aquele discurso xenofóbico. Aí, tá vendo? O Abel Braga com o Fluminense, não sei o quê. Aí você chega na conclusão que tudo bem, aí daqui a pouco o estrangeiro não dá certo, aí o Santos manda embora. Aí vai trazer quem? Você acha que eles vão arriscar outro estrangeiro? Alguém está me dizendo aqui, deixa o técnico trabalhar. Estou deixando. É só ver meus vídeos e meus programas. Todo mundo sabe quanto eu defendi o Bustos e elogiei na vitória contra o Água Santa e no empate contra a Ferroviária a mudança de postura ofensiva do time, né? Mas você imagina a dor de cabeça que vai ser se ele sair, começar aquele desespero para procurar e se forem fazer como fizeram agora, esperaram dicas de empresários para contratar. Não houve convicção para trazer o treinador. Tanto é que só foram no Bustos porque o português não quis. O português não quis. O que é lá que está no Equador também. Né? Aí vai fazer como? A gente vai começar a falar de novo do Dorival, não sei o que, o Dorival foi pro Ceará. Aliás, o Ceará ganhou, né? Na Sul-Americana. Não sei nem se ele estreou. O Atlético, todo mundo ganhou na Sul-Americana. O Atlético Paranaense meteu goleada na LDU, só o Santos que perdeu. Aí a gente vai começar a discutir nomes. Aí vai começar assim, mas tem que dar então uma chance pro técnico do Ituano, pro técnico do Botafogo. Aí se vem aqui não dá certo. Não dá para ficar trocando de técnico toda hora. Então, pelo amor de Deus, alguém fala pro Bustos que o que ele fez ontem não dá para aceitar. Pra ele fazer o simples e jogar com coragem, porque a camisa do Santos, e aí eu não estou discutindo DNA ofensivo nem DNA defensivo. Eu estou dizendo que não pode jogar com medo de timinho. Que você passa uma mensagem para os caras, olha, eu tô com medo do time de vocês, 7º colocado do campeonato argentino, e que nunca ganhou nada na vida, acho que ganhou o campeonato argentino uma vez. Não pode isso, cara. 7º colocado no grupo dele, viu? São 2 grupos. Ainda tem isso. Olha, o Wagner Nascimento está falando aqui do Daronco, tá todo mundo com medo. O Edson Coronato também fala, Alex, é bom ter muita sabedoria para construir um estádio, porque o que está ruim pode piorar. Acho que tem que preservar a Vila e se for grandes jogos, leva-se para o Pacaembu. Então, que seja, né? Agradecer ao Matheus Souza também aqui, o Massambini, diz que o técnico não teve leitura de jogo, enfim, todo mundo, Júnior Mutombo também aqui. Alex, quem é que libera a cobertura da imprensa no dia a dia do CT, do Santos no CT? A assessoria de imprensa do clube. Já voltou, inclusive. Já estão lá, o pessoal acho que não pode entrar todo mundo ao mesmo tempo, não sei bem, mas já teve coletiva de apresentação com presença lá dos companheiros jornalistas, tá certo? Agradecer também ao Francisco Ribeiro, o J. Machado, o Marcos Domingos, o Santista Roxo, que está lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, José Edmilson Lameu, que mandou aqui um time provável, João Paulo Matson, Maicon Bauerman e Lucas Pires, o Rodrigo Fernandes, Anocelo Júlio, Marcos Leonardo, o Angulo, ele está lá em Cândido Mota, São Paulo. Eu sei que se juntar todo mundo que está aqui no chat, o Felipe Brandão, o Felipe Mendonça e a gente consegue rabiscar um time melhor do que esse que jogou ontem. Mas tenho certeza disso. A gente, num papel de pão, tu comeu média hoje? Comeu? Tá lá embaixo? Pega um papel de pão, a gente rabisca um time, entrega pro Bustos. Vai jogar melhor do que a escalação que ele colocou ontem. Que tenha sido um aborto da natureza. Que no sábado ele volte ao normal. Se continuar desse jeito, olha, nós vamos passar de novo. Vem quem? É o Dorival, é o Guardiola, é o Heinz, e começa tudo de novo. E continua o ritmo, troca de técnico a cada 3 meses. Se ajudem, pelo amor de Deus, se ajudem, porque tem um jogo a cada 3 dias nos próximos 2 meses. Vai ter torcedor que vai ter um troço se continuar jogando essa bolinha ridícula que o Santos está jogando. Felipe, obrigado pela presença, um abraço, nos encontramos em breve lá no app e quando puder volte aqui também, tá certo? Valeu, Alex, estava te devendo essa participação, sempre um prazer. Nos encontramos sexta-feira, viu? Já antecipo, sexta-feira estarei lá. Sei que sexta-feira é o seu dia, sexta-feira estarei lá também. Um abraço a todos, gente, valeu.
Muito bem, estaremos lá na Scala na sexta-feira, tá certo? Então é isso, meus caros, 12h34. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, e a você que nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta-feira estamos de volta por aqui, com o pré-jogo de Santos e Fluminense. Jesus amado, começou de novo o sofrimento. Sexta-feira voltamos, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.